Pessoal, tudo bom? Eu sou Sol Gomes, para quem não me conhece, e esse é o canal Anti-Sol de Mal Acompanhado. Deixa eu ver se esse negócio não tá meio torto. Só um minuto, hein? Bom, gente, hoje eu tô aqui num cenário meio que diferente, né? Tô no quintal da minha casa. Geralmente eu gravo aqui em cima, né? Quando eu gravo alguma coisa assim externa. Mas hoje eu quis gravar assim. E é uma das, é, digamos assim, uma das dificuldades, né? Para quem, para quem grava, para quem é youtuber. Porque, primeiro, assim, a questão de você meio que se arrumar, né? Embora eu quase nunca esteja, né? Arrumado, assim, sei lá. E, e é isso. E hoje eu queria falar um pouco para vocês de algo que eu aprendi na EBD de domingo, né? O tema, eu já falei que a gente está estudando esse livro aqui que já está terminando, né? E aí o tema que foi proposto foi esse aqui, falando do filho, da história do filho pródigo, né? É uma parábola, né? Uma história que Jesus contou, que está em Lucas capítulo 15, dos versículos 25 ao 32, né? Então o tema é o pródigo que ficou, cura pela palavra de Deus para a insatisfação. E é, já mostrei esse livro do pastor Marcelo Aguiar. E na EBD, a professora, né, Estela, colocou assim, filme em cartaz, colocou no quadro, filme em cartaz, Os Insatisfeitos, né, estrelados por eu e por você. E aí, gente, a história, por que eu achei interessante, por que eu quero falar? Porque a história todo mundo, quer dizer, uma grande parte das pessoas conhece, né? Mesmo aquelas que não têm uma vivência assim evangélica ou cristã, né? Mas a história do filho pródigo, né? O filho mais novo que quis, né, a parte da herança dele para ele viver a vida, tá? E assim, o que eu achei interessante dessa abordagem da Estela? Todo o crédito desse vídeo é, é para ela, menos as bobagens que eu falar, tá? Porque eu não posso falar como ela fala, tá? Então, menos as bobagens, tá? Mas o tema, aquela coisa toda, menos os equívocos, mas a, o tema, o que ela falou, né, que eu anotei aqui, que eu achei assim interessante, porque eu lembro que sempre quando eu vi essa história do filho pródigo, né, o filho que pega tudo do pai, vai viver a vida, aí quando ele chega tem muitos amigos, não sei o que, muito dinheiro, né, deve ter gastado, deve ter não, né, gastou com os prazeres, com mulheres, com, né, comida, sei lá o que, e depois aí acaba tudo, né, ele passa a ser servo, né, a ser escravo praticamente, né, e ele então passa meio que disputar comida com os porcos, né? E aí ele pega e volta pensando assim, não, eu vou voltar porque é, pelo menos na casa do meu pai, pelo menos eu posso ser um servo, né? Mas vai ter comida, aquela coisa toda. E o pai dele tá lá no portão esperando. E ele volta. E o filho mais velho que ficou em casa, ele fica indignado, porque para ele assim, olha, ele servia tanto tempo, né? O pai dele nunca matou um bezerro para fazer uma festa como ele fez para o filho mais novo que voltou para casa, né? Arrependido pelo que ele fez. E eu sempre, gente, eu sempre tomava as dores do filho mais velho. Sempre tomei as dores do filho mais velho, porque realmente eu achei, sabe, me indignava, tá? Essa história do filho mais novo voltar meio com o rabinho entre as pernas, né? Como a gente diz, pedindo, né, a atenção do pai, né? E o pai recebendo, eu também, eu ficava pensando assim, eu também não entraria naquela casa, porque foi, né, o que o filho mais velho falou, a gente não sabe na história se ele entrou
né, em casa para festejar, né, porque o filho mais novo tinha voltado, né, de acordo com o pai, por isso o motivo da festança, né? Mas assim, eu também não sei, né, se ele voltou, né? E eu ficava assim indignada. Eu também não votaria, de jeito nenhum, eu não votaria, porque ele foi um irresponsável. Mas aí o que nesse sentido assim do que foi falado pela Estela, que os dois filhos estavam perdidos, né? Por quê? Porque o filho mais novo, quer dizer, ele não tinha labutado nem o mais novo nem o mais velho, né? Porque se o pai tinha a herança, então o pai trabalhou para isso, né? E logo assim nos primeiros versículos diz que o pai, quando o filho pede herança, ele reparte a herança entre eles. Então, quer dizer, esse aspecto aí entre eles eu também não tinha percebido. Quer dizer, se foi entre eles, então os dois receberam a herança. Só que um resolveu ficar, um ficou e o outro foi gastar, né? A herança. Só que é, a parte central dessa história, no meu ponto de vista, é do pai. Por quê? Porque o pai, ele tem amor pelos dois filhos, né? O pai recebe o filho de braços abertos, né? Ele não foi atrás do filho, mas ele esperou que o filho voltasse de uma forma ou de outra. E o outro que ficou em casa, né, ainda ajudando o pai, eu acho que quando ele, quando ele fica irado porque o pai oferece um bezerro, né, para festejarem, ele não fica feliz porque o irmão voltou, porque o filho, né, porque o irmão perdido voltou. É provável, isso a Estela, né, falou, ela comentou e a gente começa, né, a pensar que ele, com certeza ele ficou feliz que o filho mais velho foi embora, que o filho mais novo foi embora. Porque então agora, quer dizer, tudo é meu, né? As atenções são todas para mim. Então tudo é meu. Eu ajudo meu pai, eu trabalho no campo, né? Então tudo é meu. E quando o filho volta, ele fica, ele fica assim indignado. E, e, sabe, e não é tanto assim, poxa pai, o filho, né, seu filho voltou, ele aprontou e tal. Ele não ficou feliz porque o irmão dele voltou. Então, quando o irmão mais novo dele vai embora, ele praticamente assim, acho que ele dá graças a Deus, né? Se é que pode fazer isso, ele dá graças a Deus, que bom que ele foi embora. Então, ele matou o irmão da vida dele. Ele matou o irmão da família, né? E o pai não. No coração do pai tem os dois filhos. E esse filho mais velho, na verdade, o que ele queria era reconhecimento, né? Por tudo que ele já fez pelo pai, né? E é interessante que o filho mais novo, quando ele sai, que ele começa, que ele perde, gasta todo o dinheiro, ele começa a ser praticamente assim, um escravo, digamos assim. O outro que ficou em casa com o pai, servindo também, ele também é um escravo, mas escravo das coisas, né? Escravo daquilo que ele tem, escravo daquilo que ele achava que possuía, né? Escravo das riquezas. Então, o amor que devia permear, né, esse lugar, que devia rodear e cobrir essa família, né? Talvez, quem sabe, né? Lá não está escrito na parábola, mas quantas vezes esse pai deve ter chorado por conta desse filho, né? Quantas vezes ele deve, né? Acho que o tempo todo, né? Ele preocupado com o filho, né? O que está acontecendo com ele, onde ele está, né? Onde está o meu filho? O irmão indo trabalhar normalmente, né? Tipo assim, ai, foi embora, né? Vai com Deus. Tipo aquela música da Roberta Miranda, né? Vai com Deus. E aí, na verdade, aí a Estela foi falando, né? E ela fala que os dois, então, quer dizer, eles exigiram uma herança, né? E não ligaram para o sentimento dos pais. Porque não é porque o filho que ficou em casa, né? Ficou em casa, permaneceu em casa, não significa que ele, né? Não significava e não significou na história que ele estivesse preocupado com o pai dele. Então, é toda uma cadeia,
né, de coisas que a gente pode aprender com essa história, né, do filho pródigo. Então seria o quê? Os insatisfeitos, né, o tema do filme, ou então os insaciáveis, tá? Porque não podemos, né, a gente não tem noção das coisas que nos possuem, né? Na verdade, nós deveríamos possuir as coisas, mas na maioria das vezes elas é que nos possuem. Então eu fiquei olhando e aí a minha visão já mudou, né? Já tem algum tempo, mas essa lição de domingo ela me abriu os olhos, porque, sabe, não adianta você vestir uma capa de bondade, né? Não adianta você permanecer, né, como filho mais velho, né, que ficou. Não adianta você permanecer sendo que o que você tem por dentro é ódio, é rancor e não amor. Não adianta você permanecer se você não dá frutos. Não adianta, não adianta. Né? Aí eu lembro de um vídeo aí atrás que eu falei do pé de caju, desse pé de caju que tá lindo, tá cheio de flores. E esse pé de caju tem mais de 60 anos, né? E aí, quer dizer, adiantaria a gente ter um pé de caju que não desse frutos, que não sabe, que não fizesse nada, tá? Que ele não renovasse, que ele não se renovasse a cada ano, não adiantaria, né? Mas todos os anos ele dá frutos, tá? Todos os anos. Alguns anos, né? Mais e outros anos menos. Então, na verdade, de nada adiantaria, né? Ter um pé de caju, mesmo ele dando muito trabalho, gente, porque aí eu faço uma vamos fazer assim uma comparação com pessoas. Não adianta, gente, porque gente dá trabalho. Então é muita, sabe, são muitas folhas, né? Você tem que varrer praticamente todos os dias. Isso é cansativo, tá? Mas quando vem os frutos, tá? Eu acredito até que para os vizinhos também seja um pouco ruim, mas quando vem os frutos, a gente fica encantado com a quantidade de frutos, tá? Os frutos assim lindos a gente vê, lindos, né? E gostosos de saborear. Então assim são muitas coisas, né? Que a gente pode fazer e pode falar nessa comparação, né? Porque a gente está falando, nós estamos falando de gente, né? Gente que erra. E a mesma coisa acontece em nossas igrejas, né? Muitas vezes o irmão erra, às vezes sai da igreja. Hoje em dia, a Estela também tocou nesse assunto. Hoje em dia não se costuma, entre aspas, né, excluir assim, né? Você conversa, né, você instrui. Mas aí, por exemplo, o irmão sai e aí a gente fica pensando assim, aí daqui a pouco ele volta, né? E a gente não recebe com amor, não. A gente sempre fica pensando, voltou, vai fazer a mesma coisa. Ontem eu vi fulano não sei aonde, não sei. Uma atitude meio que suspeita. Deve estar fazendo a mesma coisa, não serve para ficar aqui nesse meio, né? Como se todos nós fôssemos assim, santos, né? Então a gente mata, né? Nós matamos o nosso irmão dessa forma, tá? Não aceitando a volta dele, não ficando felizes porque ele voltou, tá? Voltou para a família, né? Porque na igreja que nós somos é família, totalmente diferentes, com pensamentos diferentes, diversificados, tá? Diversos assim no pensamento, né? Na forma de pensar, tal, na nossa etnia, né? Os nossos corpos, mas o amor, o respeito é o que deve reinar nesse relacionamento, tá? Então nós somos assim, temos atitude assim de não perdoar, de não aceitar, tá? E de não
ficarmos satisfeitos, tá, com aquilo que temos, tá, com tudo que somos. Nós sempre assim queremos a nossa parte na herança para a gente usar da forma como a gente bem entender, tá? E assim, né? E saímos por aí como o irmão mais novo, tá? E tomamos uns, uns sacodes por aí da vida, né? E depois voltamos, tá? Como o caso aí, tanta gente acontece isso, talvez tenha acontecido com você, tá? Também. E aí quando a gente volta, as pessoas não ficam felizes. E, e foi o que o pai falou, né? Eu estou feliz porque um filho que estava perdido, ele voltou, tá, gente? E assim, você não precisa ser cristão para que isso aconteça, tá? Muitas vezes tem muitos filhos, né? Pais, mães que erram e querem voltar e as pessoas estão ali, ó, não perdoam, não perdoam, coração duro, como o coração do filho mais velho, né? Então, é, assim como a história de Caim e Abel, né? Que a Estela também lembrou dessa história, né? Que o Caim matou Abel porque a oferta dele, Deus não se agradou da oferta dele, tá? Se agradou da de Abel. Então, quer dizer, o que Caim fez? Ele mata Abel, né? Como se fosse assim, bom, matando o cara, pronto, acabou. Agora eu estou em paz, não tem ninguém para competir comigo, né? Em relação às ofertas. E quando Deus pergunta, Caim, onde está seu irmão? E ele responde, né? Ué, por um acaso eu sou o guardador do meu irmão? Né? Então, quer dizer, ele já tinha matado, né, o irmão. Quer dizer, imperdoável, insaciável, né? E é interessante, igual a história da ovelha perdida, né? Que a ovelha ela sai do caminho, vai para, né, para outro lugar e o pastor ele larga então as 99 e vai atrás daquela. Não sei se, por exemplo, que ovelha não fala, né? Mas se falasse, se fossem assim pessoas, né, ali, porque eu sei que a história ela se volta para isso, né? Para exemplificar nós humanos, mas de repente alguém falou assim, aqui, ó, deixou a gente aqui, foi lá atrás daquela perdida lá que, né, não quer nada com nada, tá lá. Foi o outro atrás e deixou a gente por aqui, tá? Mas ele não se lembrou que as que no, se ele pôde deixar as 99 é porque as 99 elas tinham maturidade, né, para ficar ali enquanto ele ia buscar aquela outra, tá? Mas assim, há muitas pessoas que muitas vezes não há tempo de buscar, tá? Então a gente não pode deixar que saia, né? E, um outro aspecto que eu quero também enfatizar é que é, se a gente tá, como no caso dessas ovelhas perdidas, quando a gente se afasta, né, do caminho, não adianta, a gente se perde, a gente se perde. Se a gente sai ali de onde a gente estava, né, do aprisco, onde a gente tem uma... E não estou falando assim de lugar, gente, porque, né, o ideal é você não pode estar junto, né, a igreja não fica agarrado no outro, né, porque cada um tem as suas próprias vidas, né, mas se você deixa, né, que rompa aquele elo, né, que te une às pessoas, né, que é o elo de amor, de carinho, de confiança, de querer estar junto, você enfraquece. E fraco, você fica sujeito às coisas, né, às intempéries. E você não tem muita força para sair delas, porque sendo cristãos, evangélicos, whatever ou não, todos nós estamos sujeitos a tudo nessa vida. Tudo, todas as doenças, todos os acidentes, tá? A gente está sujeito a tudo. Tudo, 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 tudo. Né? Então, nós precisamos, né, saciar essa
sabe, essa fome incontrolável, tá? De não querer bem o outro, né? Ou de pagar mal com mal, né? Ou de sermos assim tão independentes, né? A ponto de me dar aí, tá? O que eu preciso, né? O que eu, né? Me dá aí a minha herança, uma herança que a pessoa não construiu, tá? Porque não foi ele que construiu, o filho mais novo, mas eu quero aí a minha parte da herança, tá? Porque eu quero viver a minha vida, tá? Então, como eu falei, eu volto a repetir, tá? O que a Estela falou foi maravilhoso, foi perfeito. Eu não estou tentando reproduzir o que ela falou, né? Mas o crédito desse vídeo, né? A questão da ideia, de tudo, é dela, tá? Eu só estou falando aquilo que eu penso, né? Que veio ao meu coração. Só isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse meio que cenário, assim, né? Gato passando, aquela coisa toda. Fiz uma gambiarra aí pra estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.